Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, no momento em que o Brasil está passando por uma situação sui generis diante do mundo. Isso porque nós estamos testemunhando uma luta de um ser invisível para a maior parte da sociedade, que atende pelo nome de mercado, pela alcunha de mercado, contra o povo brasileiro. Não é contra o governo Lula. Porque o governo Lula é apenas o representante do conjunto da população brasileira. E o governo Lula, que agora está vendo como a comunicação fez muita falta para ajudar a sociedade a entender que embate é esse, agora vai ter que tomar uma atitude. E não tem alternativa. Das duas, uma. Ou o governo Lula irá capitular completamente com as diretrizes desse mercado invisível para quase todo mundo, ou simplesmente vai ter que ir também para uma espécie de confronto, de embate, trazendo a sociedade para seu lado, para que todos juntos possamos defender os interesses do povo brasileiro, os interesses do nosso país. Como já era previsível, a extrema-direita vive numa simbiose com esse mercado, porque eles fazem toda a histeria, todo tipo de discurso, minando qualquer atitude progressista de qualquer governo. E isso atende aos interesses do mercado, que cada vez mais, através dos grandes veículos de comunicação, durante muito tempo se omitiram no combate a esses extremistas, esses criminosos que agora estão nessa situação de desespero, mas tendo algum tipo de esperança de que a economia do nosso país naufrague de uma maneira tão absurda que vire uma balbúrdia para eles conseguirem escapar dessa embarcação como ratazanas fugindo de um naufrágio. Vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo e também salientar aqui qual será a cobertura jornalística nos principais telejornais que você costuma assistir, que você não assiste, aqueles que você não assiste, como é que eles tratarão dessa questão. Antes de entrarmos aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário. Aquela atividade sempre muito importante para ajudar o nosso portal ser lembrado pelo YouTube, ser recomendado para mais pessoas como você virem também fazer parte aqui das nossas discussões e debates, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Bom, gente, hoje nos telejornais vocês vão ver, assim, com destaque na abertura, a questão do dólar aqui no Brasil, que está subindo, subindo, subindo. Mas o que o governo brasileiro está fazendo de tão nefasto assim para o dólar disparar? Aliás, o que o governo brasileiro está fazendo de diferente de qualquer governo no planeta para o dólar aqui ter uma supervalorização, uma valorização superior daquela que está acontecendo em outros países? Então, são situações que, do ponto de vista técnico, racional, científico, econômico, não tem explicação. O que pode estar por trás e que está ficando cada vez mais evidente é um conserto ou um acerto entre vários atores do mercado financeiro aqui no Brasil contra o atual governo e, portanto, contra o governo Lula. Porque eles querem, gente, para que o dólar tenha aqui uma estabilidade, que o governo sinalize de uma maneira radical contra o povo, contra os pobres, contra os programas sociais. E não fazem nenhum tipo de aceno para que, de fato, a economia seja equacionada aqui no nosso país, atingindo justamente os setores mais privilegiados. Manchete do Globo de tarde agora, do G1. Dólar inverte sinal e passa a cair após 2 leilões do Banco Central. O mercado reage ao pacote de gastos. Então, o pacote de gastos está sendo usado como uma ferramenta para dizer que o dólar tem que subir aqui no nosso país. Bom, e muito estranho isso, né? Os economistas mesmos, eles têm explicações muito vagas. O pacote fiscal, o governo não acenou, o governo isso, o governo aquilo. Bom, está mostrando esse episódio todo que a comunicação do governo Lula fez muita falta, ou a falta de comunicação está fazendo muita falta, porque a sociedade, de um modo geral, se ela não sabe como é que esse jogo é jogado, aquilo que acaba sendo passado para a sociedade é que passa pelos grandes veículos de comunicação, que o governo está sendo um governo incompetente na administração fiscal. Por mais que o governo Lula, o presidente Lula Haddad digam, olha, nós estamos respeitando o teto de gastos, eu aprendi com a minha mãe que eu nunca vou gastar mais do que eu recebo, isso aí não emplaca.
porque o discurso majoritário é o discurso que o governo não está fazendo o seu dever de casa, o governo não está fazendo austeridade. Um discurso que em lugar nenhum do mundo ele acontece, gente. Não acontece esse tipo de debate na Alemanha, os alemães preocupados se o governo alemão está gastando mais, está ultrapassando aquilo que arrecada. Isso não acontece em lugar nenhum, enquanto é uma forma de sabotar o próprio país. Mas aqui está acontecendo isso. Então, isso está servindo de alerta também para que o governo Lula, de uma vez por todas, perceba que o mercado não pode ser domesticado, pelo menos no discurso, no diálogo. O mercado é inimigo do povo brasileiro, não é inimigo do governo Lula. Poderia ser um outro governo adotando medidas semelhantes que estaria também sob ataque. E não é por outra razão que a gente vê situações muito marotas nas redes, comparando o atual governo Lula com o governo Dilma no momento que ela ficou com a popularidade lá embaixo, por ter adotado algumas políticas fiscais que atendiam ao mercado e que também não adiantou. Isso eles não falam, que Dilma só caiu porque, de fato, ela capitulou. Ela aderiu a tudo aquilo que é imposto pelo mercado, e o mercado não quis saber, os veículos de comunicação também não, e ela caiu, como nós todos sabemos, por uma falácia, por uma falcatrua que os grandes veículos de comunicação e setores da sociedade apresentaram para a destituição, a derrubada da presidente Dilma. Manchete aqui do Estadão. Pacote de corte de gastos já tem 7 medidas na mira do Congresso para desidratação. Veja quais são. Então, o governo apresentou uma série de medidas e o Congresso Nacional está mexendo nelas, do tipo, olha, não adiantou o governo ter feito um gesto, porque nós vamos dinamitar essas propostas. Algumas, inclusive, são impopulares, as que mexem, por exemplo, com o BPC, está aqui. Depois vem outras. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundeb, que mexe com grana da educação, créditos tributários, emendas parlamentares, aí isso está fazendo o deputado pular, né? Os deputados bandidos, aqueles que se nutrem das emendas secretas, eles não querem que isso entre em discussão também. Fim da execução obrigatória do orçamento, o que mais? Super salários, também é uma coisa que tem muito lobby, né, no Congresso Nacional, que não quer. Eles querem ajuste fiscal, mas não querem acabar com super salários. E depois superávit de fundos, enfim, as questões eminentemente técnicas que são jogadas no meio dessa história toda, mas que visa sempre proteger interesses de grandes beneficiários ou beneficiados nessa desigualdade social que nós temos no Brasil. E aí o Globo diz: Lira diz que inicia a votação do pacote fiscal hoje, mas ressalva: não estou garantindo a aprovação. O que é um comportamento de gangster, alguém que está atuando contra o povo brasileiro. Volto a salientar, não é atuar contra o governo Lula. Como eu volto a sublinhar, poderia ser um outro governante, você pode escolher qualquer nome. Se tivesse adotando políticas semelhantes, de cunho social, mesmo que ainda muito tímidas para tentar resolver de uma vez por todas os graves problemas sociais aqui no Brasil, esses grupos todos estariam atuando na mesma direção. Se nós tivéssemos aqui no Brasil um Milei da vida, olha, os editoriais estariam elogiando. O Brasil atingiu o superávit fiscal, o Brasil agora reverteu isso, a moeda aquilo, só que o povo estaria morrendo de fome e o Brasil sem futuro, o Brasil sem perspectiva. Que é o que eles estão fazendo agora, porque toda a política de aumento de dólar e a política do Banco Central de elevar juros, o que está acarretando? Está acarretando que o Brasil pode entrar num processo de recessão, um processo de atrofiamento da nossa economia, no entanto, com a preservação da maior parte do sacrifício do povo brasileiro, os recursos públicos serem destinados ao pagamento régio da dívida ou das dívidas que o Brasil tem no plano fiscal. Vamos nos lembrar, gente, que nenhuma medida que possa ser sugerida hoje pelo Parlamento brasileiro toca nesses juros de dívida, toca nesse passivo, questiona essa questão. Então, a gente vai ver um embate aí que vai colocar algumas coisas de uma forma mais aberta para a sociedade. Porque ou o governo capitula integralmente, como eu falei para vocês, com vocês aqui no começo do nosso encontro, ou começa a desnudar essa história toda com apoio popular. Então está em tempo ainda de ter uma reversão. Vamos ver até onde o mercado vai continuar com essa sanha terrorista contra o povo brasileiro. Mas só que você verá nas redes sociais muita gente do campo da extrema-direita comemorando, né? Eles dizem assim, o dólar foi a 6,20. Aí eu pergunto para essas criaturas,
Mas está indo por quê, ô bacana? Por que o dólar está subindo? O que o governo fez exatamente que fez com que o dólar chegasse a 6,20? O governo não está matando o pobre? É isso que vocês querem? O governo não está tirando dinheiro da educação o suficiente para sufocar professores, estudantes, as universidades, o primeiro grau, o ensino de segundo grau, enfim, o futuro do nosso país? O governo não está tirando dinheiro suficiente do salário de médico, de enfermeiro, de pessoas da área da saúde, destruindo hospitais, diminuindo medicamentos, programas que atendem à saúde pública? É isso? Então, gente, essas criaturas, no fundo, são muito bandidas e estão todos mancomunados, como eu tenho sempre salientado aqui no nosso portal. E para fechar o nosso papo de hoje, né, o Inelegível colocou aqui um vídeo do senhor Ives Gandra Martins, vamos dizer assim, o líder dos advogados, dos juristas do terraplanismo. Isso porque é um senhor, né, que já deveria, em função dos cabelos brancos, se dar um pouco mais de respeito, até para preservar, né, a ideia que o idoso sempre merece respeito, sempre. Mas no caso dele, as pessoas são obrigadas a abrirem algumas exceções. E o Bolsonaro não tem pudor, ele usa o senhor aqui para tentar já resguardar algo que não vai acontecer, a liberdade dele, porque em breve ele irá para a cadeia. Ele coloca aqui o Ives Gandra com a maior irresponsabilidade, criticando a decisão de se prender o general Braga Neto, falando coisas como essa aqui. E aí vamos ver só esse trechinho aqui, gente, que é longo o vídeo dele. Nós tivemos a prisão do general Braga Neto. Nesta prisão do general Braga Neto, ele foi preso, segundo os jornais que eu estou produzindo, o que eu li ontem. Acabou. Quando um jurista, alguém que se apresente como jurista, venha discutir uma questão técnica e parte da premissa que, olha, o que eu estou dizendo é aquilo que está nos jornais. Acabou. Não tem discussão técnica nenhuma. Senhor Ives Gandra, doutor Ives Gandra, olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes está publicada. É só buscar e ler para poder dar alguma opinião, ao invés de ficar se servindo, melhor dizendo, para criminosos, utilizando a sua imagem, a sua fala, tentar ali desmoralizar a justiça para tentar escapar no final, coisa que eles não conseguirão. Então, se o senhor lesse aqui a petição, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o senhor saberia o seguinte, que no Brasil teve uma tentativa de golpe, tá? Tinha muito militar, gente querendo matar pessoas, querendo destruir a República Brasileira, gente estimulando pessoas a ficarem nas frentes dos quartéis, dinheiro rolando por um lado, dinheiro rolando por outro, estruturas para desacreditar o processo eleitoral aqui no nosso país, gente fomentando barricadas com caminhões, barricadas em estradas, enfim, tudo isso para inviabilizar a posse do presidente Lula e, uma vez eleito, que ele não tomasse posse, inclusive com a explosão de caminhões de combustível, todo tipo de engenharia terrorista aqui no nosso país. Isso teve pessoas e teve lideranças no meio desse processo. E as lideranças, junto com essas criaturas, estão indiciadas. E algumas lideranças soltas poderiam influenciar para que o processo de apuração e de responsabilização fosse contaminado. Para isso, existe uma coisa chamada prisão preventiva. Então, a pessoa que o senhor está dizendo aí, o general, ele foi para o Chilindró, e eu quero dizer para o senhor, não adianta publicar videozinho não, o senhor e o Bolsonaro, porque o general vai passar o Natal, Ano Novo, vai passar as férias de janeiro no Chilindró. Por mais confortável que seja o Chilindró, ficar sem a liberdade é um negócio muito complicado, né? Era gente que devia estar se preocupando aí com a aposentadoria, sem esquentar muito a cabeça, mas atentaram contra a democracia, esperaram o impacto está chegando, agora aguentem as consequências. Vamos ver os jornais logo mais à noite, porque com certeza vai ser o coro de fomentação contra o povo brasileiro através da economia. Fico por aqui, um grande abraço, tchau!